Acho que não, professor, eu não escutei nada. Agora fez o barulhinho na hora que você bateu. Olá, consegue escutar agora? Oxi, Então, beleza. Então, tá, vou dar esse microfone aqui também. Então, continuando. Desse modo, o coeficiente A é o número que multiplica x ao quadrado, o coeficiente B é o número que multiplica x, e o coeficiente C é um número real. Ele pode ser zero também, então ele não vai afetar a equação de uma forma tão clara assim, mas conforme a gente vai desenvolvendo aqui, a gente consegue ver essa diferença que acontece. Na aula inicial, eu tinha passado esses três exemplos totalmente resolvidos, e se não me engano, um deles aqui está repetido na lista também, se não me engano, esse segundo aqui. Tem dois? Então, beleza. Então, facilitei bastante. Para resolver essa equação, pode ser utilizado dois valores diferentes de x, ambos gerando resultado zero, e a fórmula de Bhaskara foi criada com o intuito de gerar esses valores diferentes para x. Então, a fórmula de Bhaskara, já estão cansados de ver, provavelmente viram mais vezes na vida, ela foi dada e desenvolvida com base nessa lógica que está nesse quadrinho aqui no lado direito, e a fórmula seria basicamente essa aqui que está sendo atrapalhada pela linha aqui de divisão do quadro. Mas, enfim, é menos b é mais ou menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. O que está dentro da parte da raiz também é chamado de delta. Então vai ser b ao quadrado menos 4ac. Como vocês viram, a gente tem outras equações aqui no meio para resolver. Tem no caso o xv e o yv. O yv, ele utiliza delta também nessa equação. Então, muitas vezes, resolve delta separado, simplesmente para mastigar o processo e ficar mais rápido de resolver. Você resolve delta uma vez e, por meio disso, você consegue já fazer metade do caminho nas duas equações. O delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. Assim como no caso das funções de primeiro grau, podemos expressar os resultados obtidos no plano cartesiano, ou seja, por meio de gráficos. Para aumentar a precisão do gráfico a ser desenhado, existem duas outras formas que indicam as coordenadas do vértice. Nós temos xv, que é menos b dividido por 2a, e yv, que seria igual a menos delta, que seria b ao quadrado menos 4ac, só que aqui, diferente de Bhaskara, é dividido por 4a. Correto? O gráfico, que eu vejo quando vocês têm mais dificuldade, agora como já estão vendo isso aqui mais uma vez, uma semana sequência, vai ficar um pouco mais tranquilo. O gráfico é desenhado da seguinte maneira. Os pontos onde cruza aqui o eixo X, eles são os resultados que obteve de Bhaskara. O momento em que ele faz a curva é dado pela intersecção entre xv e yv. E o momento onde ele vai cortar aqui o eixo y vai ser exatamente o valor de c. No caso, seguindo a fórmula básica, a forma padrão de uma equação de segundo grau, o c seria o valor dado por um número inteiro, um número real, que pode ser também zero. Valores obtidos pela forma de Bhaskara, então, x' e x'
e resultados das respectivas fórmulas XV e YV, perfeito? Então, um detalhe principal, as fórmulas de XV e YV servem para dizer exatamente onde ocorre essa curva. O desenho aqui de exemplo, no caso, ele não está correndo perfeitamente o tamanho da curva, mas é basicamente nesse ponto, que é a intersecção de YV e XZ, por isso que ele serve para indicar onde está vendo a curva, e C indica onde ele vai cortar aqui o eixo Y. Um resumo básico, então aqui, função de segundo grau é dada por y igual a vezes x ao quadrado, mais bx, mais c. Lembrando que c pode ser zero. Bhaskara é menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. xv é igual a menos b dividido por 2a. E yv é igual a menos delta dividido por 4a. Então, respostas da lista do primeiro semestre, primeira lista. Então aqui nós temos a função 3x ao quadrado mais 2x menos 6 igual a zero. Nosso A, então, aqui é 3, nosso B aqui é 2 e nosso C é menos 6. Substituindo da forma, a gente tem esse formato aqui, perfeito? Um detalhe que é importante tomar cuidado é sempre na questão dos sinais, porque aqui ocorre muita inversão, principalmente utilizando o conceito que nós temos aqui o problema de que já tem um sinal negativo aqui dentro da raiz, nós temos um número aqui sendo elevado ao quadrado, então isso aqui naturalmente vai inverter o sinal, e nós temos aqui já o B que já começa negativo aqui do lado esquerdo. Da mesma forma, pode ter inversão de sinal na parte de baixo, que pode fazer com que os dois sinais conflitam e faça ter uma alteração de sinal no meio do processo. Então aqui fica menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 4ac, que seria 3 vezes menos 6. Na linha de baixo a gente faz a operação aqui do quadrado, remove os parênteses do b e já faz a primeira multiplicação aqui, que está sendo multiplicado por 4, que é 3 vezes menos 6, que dá menos 18. Menos 4 vezes menos 18 dá mais 72. Então, aqui dentro da raiz fica 4 mais 72, correto? O resto a gente já estava resolvendo. Por fim, vai ficar menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 76 dividido por 6. O próximo passo agora é obrigatório de calculadora ou métodos matemáticos extremamente cansativos para descobrir a raiz de um número quando a raiz não é exata. Fazendo a calculadora, a gente descobre que a raiz de 76 é aproximadamente 8,7178, ok? Então fica menos 2, mais ou menos 8,7178 dividido por 6. Fazendo agora a característica mágica aqui de Bhaskara, que seria dividir as duas em duas pequenas equações, sendo uma ali com sinal de adição e outra de subtração, nós vamos ter aqui na parte de cima menos 2 mais 8,7178 dividido por 6, que vai dar aqui 6,7178 dividido por 6, que resulta em 1,1196. Já na outra equação, nós temos menos 2, menos 8,7178 dividido por 6, que vai dar menos 10,7178 dividido por 6, que dá aqui um resultado de menos 1,7863. Sempre tomem cuidado com essa ideia, porque essa fórmula aqui está um pouquinho simples, mas ela poderia ser mais complexa se no caso tiver sinal negativo também na parte de baixo. Lembrando sempre que quando tem um número negativo sendo dividido por outro número negativo, o sinal inverte. Da mesma forma, se tiver um número positivo sendo dividido por um número negativo, ele vai ficar negativo. Então, são cuidadinhos que tem que ter. A parte talvez que alguns tenham se confundido mais seja isso aqui, porque tem mais equações ainda. Então aqui só esperando os resultados para essas duas fórmulas. Vai ficar xv igual a menos 2 divididos por 2 vezes 3, que dá menos 2 divididos por 6, que é igual a menos 0,333. Lembrando que os números aqui estão sempre arredondados, tá? Para não ficar uma fórmula gigantesca no quadro. Esse é o detalhe que tem que tomar cuidado para sempre arredondar corretamente. Mas se quiserem usar todas as casas também não tem problema. E também pode utilizar 3 ou 4 casas depois da vírgula também, que assim já dá um resultado bem legal. O YV fica menos delta, que seria b ao quadrado menos 4ac, divididos por 4a. Então aqui dentro fica 2 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes menos 6, que vai ficar aqui menos 4, no caso aqui, menos a parênteses 4 menos 4 vezes menos 18. Enfim, o resultado aqui dentro vai dar o mesmo que deu no delta ali na equação de Bhaskara, que vai ser 76. Só que lembrando aqui que ele é negativo, então fica menos 76 dividido por 12, que dá o resultado menos 6,3333. E assim por infinito, é uma dízima periódica. Por fim, para desenhar o gráfico, fazer isso aqui por meio de ferramentas online é difícil achar uma ferramenta que realmente fique bonito e exemplifique corretamente quais são os pontos e deixe eles bem realçados. Mas enfim. Então, quais dados aqui a gente conseguiu obter? Nós temos x', que aqui no caso vai ser 1,1196, x2', que vai ser igual a menos 1,7863, nosso xv vai ser menos 0,333, e nosso yv vai ser menos 6,333. Então, aqui no gráfico como é que fica? Os dois pontos aqui estão sendo dados pelos valores que a gente obteve de Bhaskara, certo? Então, aqui nesse ponto, onde a linha, nossa reta, que não é exatamente uma reta, uma curva, nossa curva está cortando aqui o eixo X, são exatamente nos pontos
1,1196 nesse lado de cá, perfeito? Pode ver que está aqui 0,8 e 1,6. Então, entre eles aqui, mais tendendo para o lado esquerdo, está o nosso x'. E o nosso x duas linhas está aqui do lado esquerdo, que ele vai estar entre 1,6 negativo e menos 2,4. Então, ele está basicamente aqui, mais para o lado direito, mais próximo de 1,6, ok? O ponto importante é onde está acontecendo exatamente essa curva. Podem ver aqui que ela está entre um ponto que varia entre 0 e menos 0,8, que seriam nossos menos 0,333, e aqui, o nível de profundidade, que seria dado pelo eixo y, ele está em menos 6,3333, perfeito? Porque aqui nós temos 4, aqui nós temos 8, e mais ali, bem no meio, quase, está aqui o ponto onde ele está fazendo a curva. E ele está cortando exatamente menos 6, que fica um pouquinho acima aqui desse ponto de intersecção onde ocorre a curva. Então, assim que vai ficar a aparência do gráfico. Lembrando que o formato, se no caso as pontas da nossa linha estão para cima, significa que nosso A aqui ele é positivo, perfeito? Isso é uma boa forma de conferir e ver se o resultado está correto. Exercício B. Eu vou dar uma acelerada e falar um pouquinho mais rápido, tá? Em vez de mostrar o passo a passo, estou passando os pontos principais. Então, lembrando aqui, nesse caso desse exercício, nosso B ele é negativo. Então, consequentemente, no primeiro B que aparece aqui na fórmula, ele vai inverter o sinal, porque vai ficar menos com menos, que vai dar mais. E aqui dentro também ele vai inverter, porque está sendo levado ao quadrado. Oi. Esse aqui. Peraí. Não. Sim. Não, é que o ponto que dá é essa curvinha aqui, ó. Essa barriguinha aqui da linha, que está aqui, que está sendo dado por menos 6,3333. O ponto C está um pouquinho acima aqui, que é o menos 6. Então, ele está um pouco mais profundo, porque ele é mais negativo do que o 6. A própria dúvida, na verdade, é porque ele ficou nesse formato. O que dá realmente aqui, se ele vai ficar nesse formato ou no inverso, parecendo uma montanha, cadê aqui? Vai ser o valor de A. É o A que dá. Se o A for positivo, ele vai ficar desse jeitinho aqui, que parece mais uma concavidade aqui, para cima. Se o A fosse negativo, ele ia ficar inverso, parecendo uma montanha. É isso que dá realmente esse formato, se ele vai ser para cima ou para baixo. É difícil concluir que ser para cima ou para baixo, porque as duas pontas estão para cima e a parte da curva está para baixo e vice-versa. Mas enfim. Ah, entendi. Então, na verdade é assim. Isso aqui é apenas uma representação gráfica. Os valores aqui dessa linha que está subindo para cima do eixo X, teoricamente não é importante. Se você quisesse deixar eles acabando basicamente aqui no comecinho, acabando ali, não faz diferença. Porque os valores de X são esse cruzamento aqui. Esses valores aqui seriam outros valores de X. O que iguala a X a zero, o que importa é esse ponto de intersecção aqui no X. Entendeu? Isso aqui tipo, é somente para deixar mais bonitinho e esticar mais a linha. Mas poderia ser mais curtinho. Aqui. Entendi, faz sentido, entendi. Não, isso aqui é apenas porque a ferramenta utilizada aqui, ela colocou a linha em cima de um valor que está aqui na escala. Vai dar uma ilusãozinha de ótica. Mas não, é totalmente cabível essa dúvida, não tem problema. Enfim, continuando. Então aqui somente vai ter que tomar cuidado com essas inversões de sinais, tá? Então aqui embaixo, já previamente resolvido, fica desta forma. No caso, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Então aqui vai ter menos 4 multiplicando menos 6, que também vai dar inversão de sinal. Aqui nós temos o 4, que é o resultado de menos 2 ao quadrado, que já ficou positivo. E aqui na frente nós temos o menos com menos 2, que deu positivo também. Continuando a resolução, vai ficar 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 mais 24 divididos por 4. Depois fica 2 mais ou menos raiz quadrada de 28 divididos por 4. E por fim, a raiz quadrada de 28 é aproximadamente 5,2915. Então fica 2 mais ou menos 5,2915 divididos por 4. Separando duas equações, a gente vai fazer 2 mais 5,2915. Vai dar aqui vai dar 7,2915 divididos por 4, que dá 1,8229. E aqui embaixo na subtração, vai dar menos 3,2915 divididos por 4.
vai dar igual a menos 0,8229. É muito número, gente, se confunde. Por fim, aqui no XV, substituindo aqui os valores, tomando cuidado com a inversão de sinal que está tendo aqui novamente, vai ficar 2 dividido por 4, que vai ser XV igual a 0,5. E no YV, vai ser o valor de delta, que já tinha descobrido lá que era 28, perfeito? Só que o sinal invertido aqui como negativo. Então vai ficar 28 dividido por 8, no caso, né, menos 28 dividido por 8 vai dar menos 3,5. Então aqui agora nós já temos esses valores, basta colocar no gráfico. Então nosso x aqui vai ser, x' vai ser igual a 1,8229, que está aqui nessa posição. Aqui embaixo, está difícil de ver aqui por causa do projetor, mas está 1,6 e 2,4, perfeito? Então aqui mais próximo do 1,6 está nosso x'. E aqui do lado esquerdo, nós temos o x das linhas, que é menos 0,8229, que está exatamente aqui, bem próximo do 0,8 negativo. A curva aqui ela está acontecendo nos pontos xv 0,5, então ela está aqui entre o 0 e o 0,8, perfeito? Mais tendendo aqui para o lado direito. E no ponto aqui de y está em menos 3,5. Aqui seria menos 3, tá? Exatamente nesse ponto. Então aqui um pouco mais para baixo está a nossa curva. E ele está cruzando aqui no gráfico, exatamente no ponto menos 3, ok? Que é marcado aqui também. Tranquilo, gente? Não é difícil, né? Enfim, menos 2x ao quadrado mais x mais 4 igual a 0. Então nós temos aqui, substituindo na fórmula, isso aqui não tem dificuldade, porque tem um pouquinho menos de inversão, digamos assim. Por fim, a gente vai ter aqui, finalizando o delta. Então aqui primeiro a gente vai fazer menos 2 vezes 4, vai dar menos 8, vezes menos 4 vai dar mais 32, que vai dar menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 33, dividido por menos 4. Aqui que tem aquela situação que eu tinha falado. No caso, como aqui está sendo dividido por um número negativo, tem que tomar bastante cuidado no final, porque normalmente acaba invertendo o sinal dos resultados que estão obtendo e tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Enfim, dividindo em duas fórmulas aqui, fazendo a primeira operação mais básica, vai ficar aqui no x', 4,7446 dividido por menos 4, e embaixo, menos 6,7446 dividido por menos 4. Aqui em cima, com o primeiro parte, o número de cima ele é positivo e o número de baixo é negativo, vai dar um resultado negativo. Então vai ficar menos 1,1862. E aqui embaixo, como os dois são negativos, vai ficar positivo 1,6862. Okay? São números bem parecidinhos, tá? Cuidado para não confundir. XV. Aqui, fazendo as devidas substituições, vai ficar menos 1 dividido por menos 4, que vai dar igual a 0,25 positivo. Lembrando que o número negativo, sendo dividido por um número negativo, vai virar um número positivo. E aqui, no YV, vai ficar menos delta, que era o 33, que a gente obtinha no exercício anterior, divididos por menos 8. Lembrando que aqui é 4A e não 2A, assim como no Bhaskara. Vai ficar menos 33 divididos por menos 8, que vai dar aqui um resultado positivo de 4,125. Por fim, o desenho do gráfico fica mais ou menos nesse formato. Cortando nos pontos menos 1,1862 e no ponto 1,6862. A curva aqui ela está acontecendo, primeiramente ela corta o eixo Y no ponto 4, e em 4,125 ele faz a curvinha, perfeito? E no ponto X, em 0,25 aqui, que está bem para o lado esquerdo desse ponto, que está separado pelo 0 e o 0,8. Exercício D. Então aqui nós temos a equação de segundo grau, menos 4x ao quadrado, menos 5x, mais 6. Nosso A é menos 4, nosso B é menos 5 e nosso C é 6. Okay? Sempre aqui está havendo esse mesmo tipo de inversão do sinal, tá? Então só tomar bastante cuidado. Então menos 5 vai ficar 5 positivo, menos 4 vezes 6 vai dar menos 24, vezes menos 4 vai dar 96 positivo. Okay? Menos 5 ao quadrado fica 25 positivo, então aqui dentro da raiz vai ficar 121. Para nossa felicidade, 121 dá um número inteiro aqui que seria 11. Então fica 5 mais ou menos 11 dividido por menos 8. Agora, concluindo, vai ficar 5 mais 11, que dá 16, dividido por menos 8, dá menos 2. E aqui embaixo vai ter 5 menos 11, que vai dar menos 6, dividido por menos 8, que dá aqui agora um resultado positivo de 0,75. Beleza? Fazendo aqui as substituições para XV, vai ficar menos 5 divididos por 2 vezes menos 4. Vai ficar 5 divididos por menos 8, que
vai dar aqui um resultado negativo de menos 0,625. E aqui vai ficar o valor de delta negativo, que era 121, vai ficar menos 121 dividido por menos 16, que vai dar um resultado igual a 7,5625. Por fim, o gráfico fica com essa aparência aqui. Lembrando que, como o nosso A aqui ele é negativo, vai ficar nesse formato aqui de montanha. Okay? Então ele vai cortar aqui no gráfico nos pontos menos 2, que é exatamente aqui, no ponto 0,75, que é aqui. Ele vai cruzar o eixo Y aqui no ponto 6, ok? Aqui está uma escala de 0 a 10. E a curva aqui está acontecendo em x menos 0,625, que é basicamente aqui, entre 0,8 e 0. E aqui em cima, nessa altura de 7,5625. Botei. Uhum. Isso. Aham. Aham. Entendi. Aham. Isso. O que importa aqui? Ele é uma coordenada onde vai cruzar o xv e yv. Então aqui nós temos o ponto 6, perfeito, que é exatamente o C. Teoricamente, você subiria aqui até 7,5625 e traçaria uma linha pontilhada para cá. Daí você faria a mesma coisa com o x aqui. O x seria menos 0,625, que vai estar aqui na linha do x mesmo, e você traça uma linha pontilhadinha daqui para cima para baixo. Quando os dois se cruzar, é o ponto da curva. Então você pode marcar, se quiser, aqui na linha, por exemplo, 7,5625. Daí aqui na linha estando marcado, você vai traçar a linha para cá e vai encontrar o ponto onde ele vai cruzar com o x. E dessa forma, consegue marcar. Entendeu? Nada. Então aqui, quase acabando no exercício E. 2x ao quadrado menos 2x menos 2 igual a 0. Isso aqui, se não me engano, na lista é aquele que tem um número com o resultado depois da igualdade, não é? Isso. Mas por quê? Ele é 3 positivo igual a 5 positivo, né? O C é igual a 3. Perfeito. Para resolver uma equação aqui, a gente sempre tem que pegar, utilizando básica, igualando a 0. Então a gente pega o 5 positivo que está do lado direito e passa ele como negativo para o lado esquerdo. Então vai ficar aqui 3 positivo menos 5, que vai ser igual a menos 2 simplificando. Certo? Daí tem que colocar em Bhaskara neste formato. Aham. Entendi. Aham. Sim. É que na hora eu falei lá que sempre tem que ser igualado a 0, o negócio dá certo. Então a gente foi meio que uma pegadinha só para pegar esses conceitos de matemática básica. Mas para resolver, assim como todos os outros, é só fazer essa operação. É que normalmente é dada a equação no segundo grau num formato que ela está um pouquinho mais complexa, que vai ter outros valores do lado esquerdo, do lado direito e tal. Então a gente simplifica para deixar o resultado igual a 0. Dessa forma a gente consegue aplicar as equações e obter os resultados que a gente deseja. Essa é uma pegadinha, foi o único que eu fiz assim, na lista inteira desse quesito. Tá? Então você pega aqui, nós tínhamos 3 positivos, tinha igual, depois igual aqui do lado direito, eu tinha 5 positivos. Para deixar igual a 0, você pega o 5 positivo do lado direito e passa ele como negativo do lado esquerdo. Vai ficar 2x ao quadrado menos 2x mais 3 menos 5. Daí na próxima linha assim, de resolução, você cortaria ali basicamente o mais 3 com menos 5 e ia sobrar somente menos 2. E esse menos 2 vai ser o nosso C, conforme está aqui. Substituindo na equação, lembrando que aqui o nosso B e nosso C são negativos. Então aqui vai ficar menos menos 2, perfeito, para inverter o sinal. Aqui é menos 2 elevado ao quadrado para inverter o sinal também. E aqui dentro, em alguns casos, acho que a maior parte deles, o C também é realmente negativo. Então vai ficar 2 vezes menos 2. Terminando dentro do parênteses, vai ficar menos 4 vezes menos 4, que vai dar aqui embaixo mais 16. Lembrando que o 2 também inverte de sinal. Oi. Sim, exatamente o que ela diz, mas fica tranquilo, não tem problema perguntar de novo. É o seguinte, é que assim, para resolver uma equação de segundo grau, a gente sempre tem que pegar
igualar essa equação a zero. Se nós não igualarmos ela a zero, a fórmula de Bhaskara não vai dar certo. Sempre o resultado tem que ser zero. Mas por que ele tem que ser zero? Aqui vocês podem ver que o resultado de Bhaskara, ele dá o resultado com base, se o resultado der zero, ou seja, x for zero, perfeito? Ali. Os resultados, ou melhor, que a função vai dar zero, vai ser na altura aqui de x, ok? São dois resultados que no nosso gráfico, o y vai ser zero, ok? Oi? Isso. Exato. Sim, porque o conceito aqui de funções é sempre uma coisa que ela dá o resultado dela em função de outra. Okay? Então, por exemplo, sempre o y vai ter esse resultado baseado em x. Quando a gente viu funções de primeiro grau, sempre tinha essa ideia. Era a ideia de, por exemplo, o y era igual a x, sei lá, mais 9. Daí sempre, de acordo com o valor de x que a gente escolhesse, ia dar uma coordenada diferente para y. Por isso que sempre se expressa em gráfico. Porque a ideia é que a gente consiga encontrar as coordenadas do que o número ficava resultando em outro. Certo? Pense na vida real, por exemplo, assim, na aceleração de um automóvel. Quanto mais combustível você joga, teoricamente, mais ele acelera. Então, uma coisa em função da outra. Ok? Essa relação que é expressada em funções. Então, se você escolhe um valor de x, consequentemente, vai ter uma reação em y. E nós igualamos as equações aqui, segundo grau a zero, simplesmente porque a forma de Bhaskara. Minha capacidade de entender. Então, o gráfico aqui, nas equações de segundo grau, ele sempre acontece nesse conceito de que se o y for zero, correto, se for o resultado da função, nós vamos ter dois resultados possíveis para x. Esses dois resultados vai ser marcado aqui no eixo x diretamente. Porque o y dá altura, perfeito? Se o y for zero, teoricamente, nossa linha ela vai cortar no eixo x. Okay? É essa a ideia que está envolvida aqui em Bhaskara. Então, para a gente conseguir aplicar, a gente sempre tem que deixar o resultado igualado a zero. Sempre tem que ser zero. Então, se for diferente de zero, tem uma coisa errada, a gente tem que deixar igual a zero. Então, se, por exemplo, que nem ali nesse exercício, no caso era 3 igual a 5, a gente tem que pegar e transformar o resultado em zero. O único jeito de fazer isso é pegando para o lado direito da igualdade e passar para o lado esquerdo e invertendo o sinal. E dessa forma a gente consegue pegar e fazer essa operaçãozinha acontecer. Assim. Eu estava explicando e falei errado. Uhum. Não, sim. Não é zero. É isso que já dá diferença. Que daí a gente pegou e passou o 5 que estava do lado direito como negativo para o lado esquerdo. E fez a subtração no 3. Então ficou 3 positivo, menos 5. 3 positivo, menos 5 dá menos 2. É por isso que aqui já está simplificadinho já. Mas entendi, porque talvez na hora que você estivesse copiando para resolver, você já copiou como sendo zero. Daí talvez tenha sido isso, assim. Uhum. É força do hábito, porque foi todos os outros, foi zero, igual, igual, ele aí pegou e copiou como zero também, não tem problema. O importante é entender essa lógica, que nem você não tinha visto ali a questão do 5, mas enfim, é isso. E sempre para resolver uma equação de segundo grau, a gente vai ter que igualar a zero. Então vai ter que fazer essa operaçãozinha matemática de operações inversas para deixar o resultado ali do lado direito igual a zero. Isso. No caso, sim, poderia ser igual a menos 5. Então, nesse caso, se fosse negativo, isso passaria como positivo. E poderia ser muito mais cruel, podia deixar uma fração do lado direito. Podia, assim, ser, sei lá, tipo... Sim, é exatamente a ideia de operações inversas que viu mais lá no começo. Se quisesse, eu podia colocar, tipo, raiz quadrada e logaritmo tal. Daí teria que resolver o logaritmo tal, tirar a raiz, daí passar para o lado esquerdo, invertendo o sinal. Podia deixar aqui do lado direito também x. Eu podia fazer, por exemplo, 2x ao quadrado menos 2x menos 2 igual a, sei lá, 5x.
Daí você teria que passar o 5x com o menos 5x para o lado esquerdo. Ou poderia até deixar um x ao quadrado do outro lado. Daí seria que nem aqui, por exemplo, aqui tem 2x ao quadrado. Se eu deixasse um x ao quadrado do lado de cá, e ficava um x ao quadrado aqui. Então o esquema que vale aqui são operações inversas. Fechou. Então, primeira coisa que tem que fazer aqui, então, é passar aqui para o lado direito da igualdade como sinal inverso aqui para o lado esquerdo, ok? E depois, a partir do momento que nossa equação de segundo grau está nesse formato padrão, nós podemos pegar e começar a resolver da forma mais clássica possível. Então, substituindo aqui, nós temos aqui no lugar do b menos 2, então vai ficar menos 2, mais ou menos, ok? Ah, tá, isso aqui eu acho que eu até tinha falado antes. Enfim, menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16. Então vai ficar 4 mais 16, que dá a raiz quadrada de 20. O 2 aqui pegou e inverteu o sinal, ficou positivo. E aqui embaixo é somente 2 vezes 2, então deu 4 normal. A raiz quadrada de 20 dá um número quebrado, que é 4,4721. Então fica 2 mais ou menos 4,4721 dividido por 4. Em x' a gente vai ter 2 mais 4,4721 dividido por 4, que vai dar 6,4721 dividido por 4, que dá igual a 1,618. E aqui, na parte do x das linhas, nós temos 2 menos 4,4721 dividido por 4, vai dar menos 2,4721 dividido por 4, e que dá o resultado menos 0,618. Ok? Esse caso aqui acho que é um pouquinho mais difícil de confundir o sinal, quando o sinal está na parte de cima é um pouco mais fácil, né? Quanto à divisão, acho que normalmente gera um pouquinho mais de confusão. Aqui em xv, nós vamos ter no final aqui no meio, vamos falar assim, menos 2, que vai ficar 2 positivo, e 2 vezes 2 vai dar 4, então vai ficar 2 sobre 4, que é igual a 0,5. E aqui vai ser o delta negativo, que é descoberto que é 20, divididos por 8, que é igual a menos 2,5. Por fim, o gráfico fica nesse formato aqui. Lembrando que, como aqui o nosso A ele é um número positivo, ele vai ficar com as pontas aqui da linha para cima. Os pontos onde ele vai cruzar aqui o eixo X vai ser 1,6118, que está exatamente aqui, um pouco após o ponto 1,5 da coordenada do X do gráfico, ok? E em X dualinhas vai estar aqui em menos 0,618. Vai estar aqui um pouquinho antes, né, do menos 0,5. A curva está acontecendo em menos 2,5, um pouquinho aqui depois do 2 negativo, e na coordenada x, que seria 0,5, ok? Está exatamente em cima da linha aqui. Então ele fica neste formato. Os demais exercícios seguem basicamente a mesma lógica, não tem que trabalhar muito e fazer nenhum tipo de conversão, tá? Então, o exercício F é 3x ao quadrado mais 2x menos 5 igual a 0. O A vai ser igual a 3, o B igual a 2 e o C igual a menos 5. Substituindo na fórmula, fazendo todas as operações necessárias, vai dar aqui no final raiz quadrada de 4 mais 60. E vai dar aqui menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 64 dividido por 6. E a raiz quadrada de 64 dá magicamente 8 exato. Então aqui já é um pouquinho mais fácil. Então fica menos 2 mais 8 dividido por 6, que dá igual a 6 dividido por 6, que é igual a 1. E no outro fica menos 2 menos 8, que vai dar menos 10 dividido por 6, que dá igual a menos 1,667. Nosso xb vai dar aqui menos 2 dividido por 6, que dá menos 0,3333. E nosso yv vai dar aqui o valor de delta, que a gente já sabia que é 64, só que aqui é negativo, dividido por 12, porque aqui é 4A e não 2A igual a básico. Vai dar igual a menos 5,333. Okay? O gráfico fica com essa carinha aqui. Nosso x' é 1, então ele vai estar cortado exatamente aqui no ponto 1. Nosso x duas linhas é menos 1,667, então vai estar aqui um pouquinho depois de menos 1,6. E nossas coordenadas, de onde ocorre exatamente a curvinha, vai ser xv menos 0,3333, que é aqui, basicamente. E nosso yv vai ser menos 5,333. Okay? Ocorreu a curva nesse formato. O nosso A ele é positivo, ele ficou nesse formato daqui com uma concavidade apontando para cima. Exercício G. Basicamente, mais do mesmo também. Só que aqui volta a dar um número quebrado. Depois de resolver completamente o delta, vai obter o valor 76. A escolher 76 não dá o número inteiro, que é o resultado aqui 8,7178. Então fica menos 2, mais ou menos 8,7178, divididos por menos 6.
Aqui em x' a gente vai ter menos 2 mais 8,7178 dividido por menos 6. Vai dar 6,7178 dividido por menos 6, que dá igual a menos 1,1196. E embaixo, menos 2 menos 8,7178 dá menos 10,7178 dividido por menos 6. Lembrando que aqui, como nós temos um número negativo sendo dividido por um número negativo, nosso resultado vai ser positivo e vai dar igual a 1,7863. E aqui em G, temos menos 3x ao quadrado mais 2x. Foi esse aqui que eu acabei de passar? Foi? Sim. Não ligue, gente. É 8 exercícios aqui, confunde. Só que eu acho que o que aconteceu foi que eu voltei pro gráfico anterior ali e confundi o negócio. Enfim, esse aqui é o gráfico, tá? Do exercício G. Conforme eu tinha falado já, não vou falar duas vezes. Nosso x' aqui vai ser menos 1,1196. E nosso x duas linhas vai ser 1,7863. A coordenada aqui vai acontecer em x 0,333 e yv 6,333. Perfeito? Então aqui um pouquinho onde seria o 6 e aqui nessa coordenada um pouquinho depois onde seria o 0. Ele vai cortar aqui no ponto C, que vai ser 6 também. Já teve vários outros exercícios que foi mais ou menos essa relação aqui. E vai cruzar aqui em menos 1,1196 e 1,7863. Perfeito? Mais o mesmo. A questão aqui, que pode parecer uma pegadinha também, é tranquilo. O que muda aqui somente é que o nosso C vai ser igual a 0. Como não tem nenhum número inteiro, você vai contar ele como se fosse 0. Isso para os efeitos de fazer o gráfico, isso para os efeitos de colocar na forma de Bhaskara, tudo, vamos tratá-lo como 0. Então aqui vai ficar, vamos passar isso aqui inteiro, então fica um pouquinho mais confuso. Nosso B é menos 2, então vai ficar menos 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 5 vezes 0, ok? 5 vezes 0, assim qualquer número vezes 0 vai dar 0. Então aqui dentro, já vai ficar dentro do parênteses 0 novamente, ok? Divididos aqui tudo por 10, tá? Porque é 2 vezes 5. Menos 4 vezes 0 vai virar 0 também. Então aqui dentro vai ser uma forma extremamente simples de resolver. Porque vai ficar 2 positivo, tá? Porque era menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 4 mais 0, que é igual a 4, divididos por 10, que está aqui. Raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ficar 2 mais ou menos 2 divididos por 10. 2 mais 2 divididos por 10 dá 4 sobre 10, que é igual a 0,4. E 2 menos 2 vai ficar 0. Divididos por 10, que é 0. Qualquer coisa que seja, no caso, 0 sendo dividido por qualquer coisa, vai dar sempre 0. Então, oi. Uhum. Não, então, ele é igual a 0. Ele vai ter um valor. Ah, você disse que fosse igual a 5. Sim, exato. Isso, porque inicialmente não teria um número C no lado esquerdo. Mas se você pegasse e passasse ele para o lado esquerdo, sim. Ele ia ser, no caso, menos 5 ali, porque você tirou do outro lado da igualdade e passou para cá. Isso. Do mesmo jeito, poderia ter um exercício, por exemplo, que poderia ser 2x mais 5 igual a x ao quadrado. Daí você poderia pegar e passar o x ao quadrado para o lado esquerdo, também invertendo o sinal, e ia caracterizar uma equação de segundo grau também. Mas esse é o espírito da coisa, realmente. Isso, sim. Para conseguir resolver em Bhaskara, sempre tem que ter essa caracterização aqui. Tem que ter ali o x ao quadrado, que é multiplicado por alguma coisa, pode ser 1 também. Pode ter aqui, no caso, um x, né? No caso, sendo aqui multiplicado por qualquer coisa também. E o valor de c. Qualquer coisa que tenha essas características vai ser considerado, por mais que você tenha que trabalhar um pouquinho, passando de um lado para o outro, antes que aconteça. Certo? Então, o que vai mudar aqui drasticamente é porque nós temos nosso c igual a 0, e nós temos aqui também o nosso x duas linhas igual a 0. Então aqui no gráfico vai ficar com um efeito um pouquinho diferente. Então só concluindo aqui. Nosso xb vai ser menos 2 dividido por 2 vezes 5, que vai dar 2 por 10, que vai ser igual a 0,2. E nosso yv vai ser o valor de delta, que eu sabia que era 4, então vai ser menos 4 dividido por 20, que dá aqui menos 0,2. Ok? 0,2 e menos 0,2. E o gráfico fica essa aparência aqui um pouquinho mais estranha que os demais. Por quê? O ponto onde a nossa linha vai cortar aqui
o eixo y vai ser em zero, perfeito? E nosso x das linhas também vai ser em zero. Ou seja, a nossa linha aqui vai passar entre y e x exatamente no ponto que se encontra, que é zero. O outro ponto que ele vai passar aqui vai ser em 0,4. Okay? Aqui embaixo, nesse gráfico, está sendo mostrado como 0,3 aqui, nessa linha, perfeito? Então aqui um pouquinho depois disso, ele está cortando o eixo x novamente. E a curva está acontecendo entre os pontos 0,2, aqui um pouquinho antes do 0,3, e menos 0,2, que está aqui um pouco depois do zero. Perfeito? Então a maior diferença aqui é que a nossa linha ela vai cortar o gráfico exatamente no meio onde x e y se encontram. Então essa aqui é a única característica realmente diferente. Perfeito? Como o nosso C ali vai ser zero, essa relação praticamente vai acontecer, porque não teria como ele cruzar em outro ponto. Okay? Ele vai ter que cruzar no ponto zero. E se for assim, ele vai ter que passar no x também no ponto zero. Então, um dos resultados, fatidicamente, vai ter que ser esse. E, gente, os exercícios são estes. Para a aula de hoje, tem mais exercícios. Tem mais 7. Okay? Eu ia fazer uma outra quantidade, mas 7, considerando que eles não têm pegadinha, é tranquilo. Equação de segundo grau. Sim. O que tem que tomar cuidado com total atenção? Essas questões de sinais. Tem muita inversão de sinal aqui. Até hoje, no que a gente fez nessa sala, nada teve tanta relação assim de inversão de sinal. Aqui tem o número ao quadrado, tem número sendo levado por negatividade naturalmente, só porque a equação, de certa forma, é assim. Então, tem que tomar cuidado com esses detalhes que tudo dá certo. Okay? E vou colocar os exercícios aqui no quadro. Posso, claro. É você mesmo. Não tem problema. Eu que estou no lado do quadro aqui, me confundo aqui com os exercícios que eu estou passando. Então, pessoal, vocês que estão em casa, obrigado por terem visto a aula até este momento. Lembrando que tem os exercícios no respectivo tópico no aba, então peço para vocês para fazerem eles, tá? Eu vou encerrar aqui agora a transmissão para o vídeo não ficar muito longo, depois para quem tiver que assistir, que não está acompanhando agora, fica um pouquinho mais fácil, beleza? Tranquilo. Vou interromper aqui então a gravação.